Salve galera ligada no canal Beleza dos Dados, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, bem-vindos a mais uma aula de Databricks e PySpark aqui no canal. Essa aula nós falaremos sobre transformações e otimizações avançadas no PySpark, tá? Então é uma aula um pouquinho densa, mas vamos pegar leve por enquanto. Nesta primeira parte da aula veremos UDF, que são User Defined Functions. São funções definidas pelo usuário. Então muitas vezes você tem um problema que não existe nenhuma função padrão do Spark para resolver aquele problema, é um problema muito pontual, muito seu. Você pode criar uma função misturando um pouco de Python e Spark, e essa função é a UDF, tá? Uma função definida pelo usuário que vai ajudar você a resolver aquele problema através de Spark. É algo muito usado de uma forma mais avançada para resolver alguns problemas específicos que o Spark sozinho, as funções padrões não conseguem resolver. Então é isso, sem mais demora, vamos para essa primeira parte falando de UDF, e nas próximas aulas teremos mais algumas funções de otimizações, coisas interessantíssimas para melhorar ainda mais o desempenho do Spark no seu dia a dia. Vamos para a aula. Beleza, pessoal, de volta aqui no meu ambiente, já liguei o cluster e estamos prontos para seguir na aula. Então, primeiramente, as transformações e otimizações avançadas no PySpark é muito importante para que o seu trabalho se torne ainda mais otimizado, se torne ainda mais ágil, tá? E as funções definidas pelo usuário, né, embora o PySpark tenha um conjunto rico de funções embutidas, às vezes você pode precisar criar suas funções para realizar transformações e personalizá-las, tá? É aqui que funções definidas pelo usuário e UDFs entram em cena. Uma UDF permite que você defina uma função em Python e a use no PySpark para operar em colunas e data frames, tá bom? Então vamos lá. Eu vou escrever agora aqui um código criando um UDF, vocês vão ver que não tem muito segredo. Claro que ainda assim é necessário atenção, você pode também criar UDFs de alguns outros modos, como através de iterators e tudo mais. A maneira que eu vou explicar aqui é a mais simples possível e acredito que já vai resolver todos os cenários, tá ok? Então, primeiramente eu vou importar do próprio PySpark, tá? Spark, eu vou importar .sql, .functions, eu vou importar a UDF, tá? A gente vai precisar deste import para chamar. É como se fosse uma função em Spark que cria outras funções. Também vou importar SQL types, porque nós precisamos informar também qual o tipo de dados que a gente vai passar para essa função. Vou importar o string type por enquanto. Acredito que por enquanto é o suficiente, tá? Vou fazer um leve comentário aqui. Onde eu vou escrever a função, eu vou colocar aqui define a função em Python, né? Define função em Python. Tá ok. Agora vou criar essa função e basicamente vou criar uma função bem parecida com algumas outras que eu venho criando, bem simples, de uma condição, e essa condição obedece a alguma coisa, tá? Então, vou fazer uma função que, se a pessoa for menor de 18 anos, ela é considerada uma criança. Caso ela seja menor que 65 anos, ela é considerada um adulto. Caso contrário, ela será um idoso, ok? Apenas para nós termos uma função diferente, tá? Então, essa função é totalmente diferente. E você percebe que ela sempre está me retornando um texto, né? Então, criança, adulto ou idoso. Então, por isso que eu importei o string type aqui, que vai ser o que a gente vai usar para colocar como saída dessa função, tá bom? Então, beleza, eu criei aqui age category e eu vou colocar um simples if, tá? Então, se age
for menor que 18 anos, na verdade só 18, tá? Eu vou retornar que a pessoa é uma criança. Opa, criança. Agora, e aí para colocar mais uma condição é elif, tá? Se age for menor que 65. E tá, aqui também eu tenho que só colocar um return, porque senão não vai dar certo. Então, return adulto. E por fim, else. Na caso contrário, eu quero que retorne idoso. Então, porque se ele não tá entre 18 e 65 e não tá entre 0 e 18, ou qualquer coisa até se a idade fosse negativa, ele é com certeza um idoso, tá? Então, beleza, bem simples, bem rápido, só pra gente exemplificar a função. Agora a gente pode colocar aqui porque até aqui essa função é uma simples função pythônica, uma simples função para a linguagem Python, tá? E ela não funcionará no PySpark. É preciso agora sim usar essas duas funções que eu importei aqui, na verdade, o tipo de dado e uma função, para a gente fazer essa conversão para PySpark. Então, até agora, apenas Python, tá bom? Então, vamos lá. Registra como UDF. Tá? Então, agora sim, eu vou criar aqui uma variável que eu vou colocar... Posso colocar aí de category, só que eu vou colocar UDF, tá? E agora sim, eu vou chamar a função UDF, que eu importei lá em cima. E essa função ela recebe dois tipos de argumento. Ela recebe uma função de Python e qual tipo de dado que essa função retorna, tá? Então, a função nós temos ali em cima, que é a age category. E o que ela está me retornando sempre, como eu falei anteriormente, ela sempre está me retornando texto. Ou seja, ela está me retornando um string type. Então, só eu vim aqui, string type. A diferença é que eu tenho só que colocar como uma função, né? Como um método, como uma função de fato, com essas dois parênteses, né? Abre parênteses e fecha parênteses. Então aqui, inclusive eu poderia rodar isso, escolher várias células para isso, eu fiz tudo em uma só. Vamos lá, vamos rodar aqui. Então Ctrl Enter para rodar. Porque não quero permitir. Ok, rodou perfeitamente. Então agora se eu vim e criar, né? Vou colocar aqui. Usando UDF. E aí eu posso fazer o seguinte. Eu posso criar agora um data frame para usar essa função. Tá ok? Bom, eu adaptei aqui um data frame que eu usei na aula passada. Na verdade era um data frame que falava mais sobre vendas. Mas eu adaptei aqui a última coluna para a idade e com esses dados. Isso vai ser suficiente, tá? Na verdade aqui temos de novo uma lista de túpulas e uma lista com o nome das colunas, tá? Bem, eu vou rodar esses dados. Na verdade eu vou criar já aqui o data frame, tá? Então, create data frame. E eu coloco data, vírgula, columns. Vamos lá. Não esqueci de chamar o Spark. Perfeito. E aí agora eu tenho uma coluna chamada idade que eu vou aplicar a função UDF que nós criamos aqui em cima. Tá bom? Então agora vou chamar o próprio df que simboliza o nosso data frame. Vou colocar um if column.
E neste if column vou criar mais uma coluna. Deixa eu ver, categoria idade, tá? E agora eu vou chamar a nossa UDF, que é age category UDF, e aplicar. Inclusive eu vou chamar aqui da maneira que a gente costuma usar em pandas, a idade. Fazendo isso, eu já teria o resultado. Você percebe que rodou sem erros nenhum. Vamos agora só dar um display. E para quem viu nossas aulas passadas, a gente sabe que o PySpark, nesse momento aqui, ele não rodou ainda todos os dados. Ainda pode dar erro, porque ele usa uma tecnologia chamada Lazy Operations, que ele tenta ao máximo possível fazer nosso trabalho ser melhor executado. E só quando nós precisamos rodar a lógica é que ele roda. Ele vai rodar agora no display, tá? Então vamos lá, ele tá rodando e com sucesso aplicamos. Então o que é que nós fizemos aqui? Nós criamos uma função normal em Python. Nós anteriormente tínhamos apenas importado o que nós iríamos usar, que é o tipo de dado, que no caso foi um string type, e o df, que é a função, tá? E a partir disso, nós criamos uma função bem comum, bem corriqueira aqui, apenas segmentando pela idade e adicionando para cada idade um tipo de informação, e aplicamos aqui a UDF, tá? Então essa é a parte aqui mais importante. Você tem uma função, você quer transformar ela em uma função para Spark, você aplica, não se esqueça só de informar qual tipo de dado que essa função está retornando, que nesse caso é sempre string, tá? Após isso aqui eu rapidamente adaptei um data frame para a gente fazer o teste e pronto. Com isso, aqui embaixo eu aplico com o if column uma nova coluna chamada categoria idade, usando o age category UDF, que é a UDF que nós criamos, aplicando na coluna idade, e aqui nós temos o resultado final. Muito legal, né? Então, vamos fazer mais uma para fechar e ficar bem claro o exemplo com vocês. Vou criar mais uma função aqui embaixo. Agora, uma função bem simples, tá? Uma função apenas, de novo, para sintetizar o conhecimento mesmo. Então, vou criar uma função que vai somar dois elementos, tá? Então, vou colocar aqui S e B. Tá, e a função ela já vai retornar. Ela já irá retornar a soma de S plus mais B, ok? Essa é a minha função, sem nenhum problema. Para que dê certo, eu só preciso aqui agora importar mais um tipo de dado que vai ser o integer type, tá? E aí não tem problema de eu rodar aqui e rodar aqui embaixo. Quem conhece aqui o Databricks já sabe dessa capacidade, tá? Lembra muito o Jupyter em relação a isso. Então, beleza. Agora que eu já tenho a UDF importado e o tipo de dado, que nesse caso vai ser diferente, vai ser integer, eu posso aplicar essa função. Então, vou vir aqui e vou colocar total pay UDF, tá? E aí eu venho UDF e agora eu vou aplicar. Claro, aqui, como eu quero fazer a soma, e por isso, por mais que pareça mais banal, essa é um pouco mais complexa, eu vou usar o Lambda, e o Lambda é do Python, para nos ajudar aqui, tá? Porque eu tenho que usar duas informações ao mesmo tempo, e eu acredito que o Lambda, nesse caso, vai servir para isso. Então, aqui eu coloco a função total pay s, b. E por fim, agora que eu criei aqui uma condição lambda, o Python mais intermediário ali, eu poderia dizer integer type
Então, basicamente é isso que eu preciso fazer. Se eu rodar aqui o Python também, ele vai só registrar as informações, não irá processar por enquanto. Aqui eu vou de novo, vou fazer uma coluna extra. Mas aí eu tenho só que ver uma coisa que eu tenho que ter. Olha só, eu vou fazer mais uma informação, tá? Para termos, deixa eu pensar em um jeito legal. Vamos lá, vamos fazer aqui. Olha só, vou fazer uma transformação aqui, que vai ser o seguinte: df.withColumn, onde eu vou criar mais 5 e simplesmente vim aqui na coluna idade, e aí eu posso fazer desse jeito acima, mas vou fazer desse jeito, tá? Vou vir pegar essa coluna idade agora aqui embaixo, mais 5. Acredito que isso é suficiente. Vamos agora aqui ver se deu certo. Ótimo, deu certo. Então, com isso eu tenho 2 colunas com dados inteiro. E por que isso é preciso? Porque a função que eu acabei de desenvolver aqui diz o seguinte: eu posso somar 2 dados e retornar a soma desses dados. É o que eu estou fazendo aqui. Então eu não posso somar texto com número, não daria certo e ia dar erro. Tá, eu estou falando aqui que essa função vai me retornar um inteiro. Então por isso que eu criei mais uma coluna, adicionando apenas 5, apenas para a gente fazer mais um teste aqui. Um teste um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais evoluído da função, mas que vai funcionar muito bem, tá? Então aqui df.withColumn novamente. E vocês percebem que a gente usa bastante, né? A withColumn quando a gente está fazendo transformações em data frames, né? A gente pode usar tanto com o mesmo nome da coluna e aí ter essa informação substituída, ou mesmo adicionar novos nomes, tá? Então, aqui eu coloquei este nome, né? TotalPayUDF, então eu tenho que repetir agora aqui, porque é a função que o Spark reconhecerá. E agora, eu posso usar aqui, então eu vou... Qual que é o resultado que eu quero nessa coluna? Eu quero o resultado de 30 mais 35, tá? Então tem que me retornar 65 como resultado, que é o que a nossa função se propõe a fazer, tá? Então novamente df e mais 5, tá? Então isso aqui é o suficiente. Vamos rodar aqui novamente, abrir uma célula acima, simplesmente pressionei A para isso. Agora df.display. E se tudo deu certo, acredito que sim. Olha só, temos novamente o resultado da função. Então essa última função bem interessante. Usamos um lambda aqui para passar as variáveis, a função e tudo mais, e criar uma UDF. Mas no final aqui, qual foi o resultado? O resultado foi que ele pegou a coluna idade e a coluna que eu criei chamada mais 5 e fez a soma. Então, 30 mais 35, 65, 15 mais 20, 35 e assim sucessivamente, tá? Então, um exemplo bem do zero até a função UDF. Acreditem, quem utiliza Spark no dia a dia usa muito funções UDFs, porque a gente se enquadra em cenários que a função UDF é a melhor para ser usada. Então, aproveitem, pratiquem tudo que a gente viu nessa aula, porque vai ser muito importante para o desenvolvimento de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E essa é a primeira parte. A gente teremos outra parte falando de otimizações, mas de transformações, essa é a maneira avançada de você conseguir ter qualquer tipo de transformações, uma vez que você pode usar qualquer função do Python que você pode criar e transformar ela em uma UDF, que é uma função que vai ser usada dentro do Spark.
tá? Então, assim, você consegue ter muito mais insights, você consegue ter muito mais ferramentas para atingir seus objetivos de acordo com a sua necessidade, tá ok? Obrigado por ter ficado até aqui. Se você conseguiu chegar aqui, você está no caminho certo. Agora é só praticar, anotar essas informações, ter fácil acesso a elas para no momento que você precisar delas, você conseguir usar, tá bom? Então é isso, deixe comentários se vocês gostaram, se faltou algo a ser esclarecido e com certeza eu vou responder e a gente continua esse bate-papo nos comentários, tá bom? Então é isso, se inscrevam no canal. Obrigado a todos de novo por terem chegado até aqui e nos vemos em breve. Tchau, tchau.